Aí a gente volta com a última parte da entrevista com João Fontes. Meu caro João Fontes, CPI da pandemia, a CPI da Covid. A gente vê, por exemplo, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, já teve a esposa presa pela Polícia Federal. O motivo, a saúde, a mesma saúde que ele diz defender hoje. Renan Calheiros, não é preciso falar nada sobre Renan, pelo menos de minha parte. Querido amigo Rogério Carvalho, bens indisponibilizados pela própria justiça. Enfim, a CPI da pandemia. Qual é a sua opinião sobre o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito? Veja bem, Gilmar, a CPI foi criada para esgaçar o governo. Não tem pé nem cabeça, não tem fato determinado e virou um circo de péssimos atores. Você colocou bem na introdução. Você vai esperar de um presidente da CPI que a esposa foi presa 3 vezes, que 3 irmãos foram presos, né, numa investigação de desvio de 260 milhões de reais na saúde no Amazonas. Pronto, esse é o presidente da CPI. A folha corrida de Renan Calheiros, todo o Brasil conhece, e traz mais um problema, é que a CPI foi aberta com a possibilidade de se investigar os governadores. Depois se partiu para politizar, deixar os governadores de fora, mas o filho de Renan é governador das Alagoas, inclusive com denúncias de desvios de recursos da saúde no governo de Alagoas, e a ficha corrida de Renan é só entrar no Google. Em Sergipe, todos nos conhecemos e a gente sabe do que disse no final, no hospital Sírio-Libanês, Marcelo Deda, né, falando sobre Rogério. Está gravado tudo aí, eu tenho uma memória boa e nunca esqueci daquela votação, quando a imprensa chegou no Colégio Patrocínio São José, para poder gravar com Marcelo Deda sobre o voto, né, naquele dia da eleição. Ele falou sobre a saúde e disse que a partir daquele momento ele seria o secretário da saúde do estado de Sergipe. É só quem quiser ter qualquer dúvida, entre no Google, eu não faço acusação de ninguém. Tá aí, a imprensa toda divulgou, tá, você entra no Google e vê todo esse processo e vê as figuras que estão lá na CPI, né, nesse jogo de narrativas, que na realidade ali virou muito mais um tribunal de sessão. O contraditório, o princípio da ampla defesa. As pessoas que vão à CPI, eles até prenderam lá um peixezinho preso por um tubarão, porque o Omar Aziz é um tubarão nessa área. Quando foi para lá o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, que foi ouvido, que é o relator da CPI que está apurando os desvios de recursos da saúde lá, o país inteiro assistiu a guerra de narrativas, né? O Osmar, o deputado acusa o Omar Aziz de ele ter desviado mais de 500 milhões, aí o Omar disse que foi no governo de Eduardo Braga, que também está lá na CPI, que é senador do Amazonas, e a briga aí virou uma briga de quadrilha. Ninguém sabe, não é? Mas quem é que está nesse bolo todo que está certo. Então, na realidade, é uma CPI que tem uma conotação totalmente política, de querer desgastar o governo, de querer criar narrativas, inclusive para quem é advogado, né? São coisas que transcendem o bom senso, o princípio do direito, porque você já está o presidente condenado com relatório pronto, que vai ser apresentado condenando o presidente da República por Renan Calheiros, né? E é fato, a gente conhece a vida do Renan, a vida dessa turma que está à frente da CPI. E na prática, você que é advogado sabe que essa questão das vacinas, né, se teve a tentativa de se comprar uma parte das vacinas com superfaturamento e tal, você sabe que
As vacinas que não foram compradas, não se cabe o crime de prevaricação no crime impossível, no crime que não se concretizou, não se realizou. O que eu vejo muito claro, vejo, Marco, o Bolsonaro tem muitos defeitos. O Bolsonaro sofre de incontinência verbal, fala muita besteira, né? É muito inconsequente. Agora, o governo Bolsonaro não tem até agora nenhuma prova de corrupção no governo Bolsonaro. Isso é fato. O problema é que as pessoas ficam em cima do muro e não dizem o que pensam. Eu digo o que eu penso. Eu não tenho simpatia. Eu me lembro que na eleição de 2018, eu fui procurado por muita gente para assumir aqui o bolsonarismo e tal. Eu digo, eu não vou entrar na política para assumir, tá ao lado de uma pessoa que eu não tenho afinidade, que vai, no impeachment de Dilma, fazer reverência à Ustra. Eu não entro na política com esse objetivo de tirar proveito em cima disso. Agora, eu primo pela verdade. Eu primo pela verdade. Tem que tirar Bolsonaro pelo voto, de uma forma transparente, para evitar que se tenha as narrativas futuras, como ficou o caso nos Estados Unidos, né? Aquela guerra toda de versões. Não é? Muito embora eu tenha uma simpatia grande, muito mais pelo Partido Democrata. Eu estudo a política dos Estados Unidos há muitos anos. Eu fui em Dallas, conheci onde John Kennedy foi, né, assassinado, eu acompanhei esse processo todo, eu fui em Washington, eu acompanho isso tudo. Né? Sei que o Partido Democrata na Guerra Fria teve 12 presidentes e que teve mais tempo no poder, que americano tem uma visão, isso foi dito lá por Obama no dia do discurso da vitória, quando ele termina o discurso, ele diz, olha, América somos nós, americanos, democrata ou republicanos são eles pensam no América para eles. Né? Então, eu acompanho isso tudo e vejo que no Brasil, o Brasil hoje é o único país do mundo que se combate uma pandemia, numa pandemonia da política terrível, de versões, né? E que isso ajudou também a matar muita gente. Aí um grupo de médicos diz que o tratamento precoce é prudente. Por exemplo, eu mesmo, diagnosticado e recomendado por vários médicos. Eu tenho uma cunhada que é médica endocrinologista, que é uma cientista da medicina, é fera, em tudo que fez foi em primeiro lugar. Vários médicos meus me passaram o tratamento precoce para tomar ivermectina, azitromicina, e eu tomei e não tive problema. E sou a favor da vacina, acho que a vacina é fundamental. Tomei as duas vacinas, tomei H1N1 contra a gripe e tomei a da pneumonia. Então, eu acho que o que está o mundo se abrindo, coisa é depois da vacina. A vacina é fundamental. Mas nesse país tudo virou política e até não é, esse patrulhamento que é feito em cima de vários médicos, não é? Porque não sou eu, se o médico disser, não é João Fontes, não é Gilmar, nós não somos médicos, mas se um médico, o próprio Conselho de Medicina Federal diz isso, se o médico lhe recomenda um medicamento, a responsabilidade é dele. Aí fica essas figuras, né, a brigar o tempo inteiro, porque se toma. Virou né, uma panaceia nesse país, uma interminável, de uma briga burra, insana e que não ajuda em nada o nosso país. Isso é fato. Meu caro Ou João seja, Fontes, ou seja, a CPI é um circo montado para desgastar a figura do presidente da República e do governo. E no governo tem um fato bom. Olha, esse rapaz que está na infraestrutura, o Tarcísio, esse cara é a novidade da política brasileira. O Tarcísio lembra o Alisson Paulinelli e lembra o Mário Andreasa. É o melhor ministro dos últimos tempos. O ministro que colocou no Ministério da Infraestrutura, que a vida toda a gente sabe, né, que foi de corrupção nas grandes obras, o cara que botou lá dentro a CGU, botou a Polícia Federal, botou o Ministério Público Federal, né, e o Tribunal de Contas da União. 4 entidades para poder, antes de ali assinar qualquer licitação, passa esse pente fino. Então, tem coisas positivas também. Eu acho que o Tarcísio é um ponto positivo desse governo,
Quisera a Deus que esse rapaz aí tenha futuro na política do Brasil. Torço por isso. Uma, uma pergunta que eu entendo que não pode deixar de ser feita. Você disse muito bem que eleição para governador exige muito formação de grupo, um histórico de formação de grupo político, mesmo porque ninguém ganha nem perde eleição sozinho. Mas eleição para o Senado. Teremos em todos os estados uma vaga para cada estado. Para quem está reservada a vaga de senador em Sergipe? Na circunstância do momento, né, nesse projeto do momento, eu acho que o grupo do governador tem muito mais chance de eleger o futuro senador da República por Sergipe. Porque, veja bem, o grupo de Alessandro não vai ter mais aquele fenômeno que aconteceu em 2018. E não tem espaço de grupo no interior para poder criar novidade para vencer um grupo estruturado politicamente. Eu acho que a eleição de governador vai ser uma disputa grande, mas acredito que a eleição do Senado é muito mais para quem tiver arrumado do ponto de vista do grupo do Estado todo. É muito mais forte ganhar ser vitorioso um candidato que reúna as condições de estrutura. Hoje o cara que tem. É claro que a gente teve eleições que o governador tinha 70 municípios e perdeu a eleição, e Senado também. Mas essa eleição é uma eleição diferente. Essa não será uma eleição do arrobo. Vai ser uma eleição muito mais o povo cansado, o povo. Né? Você pega assim: se o grupo do Alessandro não tem o bolsonarismo, nem tem o petismo. Para encaixar um senador aí dentro é difícil. O grupo do PT tem um candidato forte para o governo, né? Não vou deixar de avaliar que Rogério Carvalho é um candidato forte, o PT é forte, mas não tem um candidato com a identidade para puxar esse agrupamento também para o Senado. Eu acho que, na circunstância que está aí, o grupo do governador Belivaldo tem muito mais chance de fazer o senador da República. Na sua opinião, por que a oposição deixou de apresentar ou está deixando de apresentar assim, grandes nomes, a não ser o caso de Alessandro, mas grandes nomes com formação política, porque os pretensos candidatos a governador, com exceção do próprio Alessandro, todos estão no mesmo grupo, o grupo governista. Por que o esfacelamento da oposição? Ô Gilmar, veja bem, quem estuda a vida política de Sergipe sabe que esse fenômeno vem lá desde a proclamação da República. Na eleição de 1900, o Fausto Cardoso, que depois criaram como mito, como líder jacobino, lá da Revolução Francesa, aquela criação de gerondinos, que era da direita, e os jacobinos, que ficavam do lado da esquerda, que representavam os trabalhadores, criaram a figura do mito Fausto Cardoso como um grande libertário, um homem que queria mudar o mundo, a coisa toda. E as viúvas de Fausto Cardoso, né, criaram essa história do mito de Fausto Cardoso. E na eleição de 1900, Fausto Cardoso foi eleito deputado federal, ele perde a primeira eleição, que disputa como deputado federal em São Paulo, quando ele volta de Recife, vem para Sergipe, vai para o Rio de Janeiro, funda um jornal, sai candidato por lá perto. Aí aqui, na eleição de 1900, se juntaram os pebas e os cabaús, e Olímpio Campos elegeu Fausto Cardoso deputado federal. Depois eles brigaram, Fausto vai ser deputado federal e em 1906 eles fazem em Sergipe a revolução chamada Revolução Faustina, a Revolução de Fausto, invadem o palácio, tomam o governo, que era Guilherme Campos, o governador, que na época era presidente do Estado, destitui o presidente eleito democraticamente, né, no verdadeiro golpe, nomeia os deputados federais, arruma um desembargador para ser o interventor daquele período, e aí vem as tropas federais, a intervenção federal aprovada pelo Congresso Nacional,
porque naquela época Rodrigues Alves, que era o presidente da República, era até muito amigo de Fausto, mas ele temia muito que o Brasil, né, começando a República, né, logo no pós-proclamação da República, se desintegrasse e Sergipe fosse uma fonte de inspiração para outros estados, para a rebelião, para poder se destituírem os governos eleitos democraticamente. E o Fausto se rebela na intervenção, entra no palácio, quem quer morrer comigo, venha, e termina ele tomando um tiro, sai ferido, baleado, né, quando adentra o Palácio Olímpio Campos e morre, sai, depois morre ali na rua de Pacatuba, em frente ali, do lado do Tribunal de Justiça. E criaram a figura do mito Fausto Cardoso. No período pós-Vargas, de 1945, quando são criados os partidos, UDN, PSD, PR, Leandro coordenando um grupo, no outro grupo, Leite Neto, o PR de Júlio Leite, o PTB de Conrado, quer dizer, esses partidos aí, nesse período, o Seixas Dória, que como foi destituído do governo no golpe de 64, se criou a figura também do esquerda, do Seixas Dória e tal, ali era rabo branco e capa preta, os dois grupos políticos do PSD e o DN. E o Seixas Dória nasceu no umbigo da UDN, nasceu na primeira eleição de 1950, ele ganhou a eleição de deputado estadual, ganhou 54 deputado federal, ganhou 58 deputado federal, era liantrista, o mais apaixonado, jainista, viajou com Jânio Quadros, principalmente no período que Leandro passou como vice na chapa de Jânio. E como ele não foi o escolhido de 58, ele e Eribaldo brigam com Leandro, porque sabia naquela época que não tinha reeleição. Leandro foi apoiar em 58 Luiz Garcia. E aí, na eleição de 62, Seixas Dória sabia que Leandro seria candidato, iria voltar, e ele sai da UDN, vai para o PR, se liga com o PSD e ganha a eleição. E criaram a figura do mito, Seixas Dória como esquerdista. A esquerda de Sergipe sempre foi troncha, sempre foi deformada lá atrás, com Fausto Cardoso na proclamação da República. Quando você chega aos dias atuais, 94 ganha, repare, 94 ganha Albano Franco o governo do estado de Sergipe. Roberto Freire, que era o presidente do Partido Comunista do Brasil, que foi depois do PPS, hoje a Cidadania, veio a Sergipe dar posse em 95 a Leonor Franco como presidente de honra do PPS, e o Partido Comunista ocupou 4 secretarias no governo de Albano Franco. Em 98, aquela guerra de PSD e UDN, que não tinha ninguém lá de esquerda, eram 2 grupos que representavam as oligarquias da cana e do campo, do boi. Em 98, eles se encontraram, Albano, Antônio Carlos, com Jugurta e Jackson Barreto, e a esquerda ali, isso era uma placa que tinha na Fazenda Pinheiro, mostrando que do lado esquerdo estava a Fazenda Pedras, onde eles foram fazer aquele acordão de 98, logo após a venda da Energip. Então, em Sergipe, Gilmar, todo mundo já teve com todo mundo. Em 2010, Marcelo Deda trouxe para o palanque os filhos políticos da barriga de João Alves, os Amorins, André Moura e Companhia Limitada. Então, é isso, Gilmar. Em Sergipe, esses grupos que vão disputar a eleição de 2022, até Alessandro, que era o xerife de Jackson no governo de Jackson, na segurança pública, todos já beberam do mesmo cálice, comeram do mesmo pão, beberam do mesmo vinho. Então, em Sergipe, todo mundo já foi de todo mundo, é entre tapas e beijos, e é essa realidade histórica. Não é uma realidade. Eu estou fazendo aqui, não é nada pessoal contra ninguém. Eu estou colocando que é o fenômeno político que acontece em Sergipe desde 1900, quando Olímpio Campos se juntou com Fausto Cardoso. É essa a realidade, Gilmar. Meu caro João Fonte, muito obrigado. Um abraço para você e que Deus o proteja sempre. Muito obrigado, hein? Parabéns, Gilmar, para o seu programa e continue aí, meu amigo. Não é fácil sobreviver hoje na imprensa, né, na TV PPP, no coisa aqui, botando ali pouquinho, porque a gente sabe, né, como funciona a grande imprensa
do nosso país precisa ter um amor muito grande na alma para poder continuar lutando. Mas vale a pena o pensamento de Fernando Pessoa lá no Mar Português. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vá lá desbravar seus sonhos e atravessar o bojador para sair do Tejo e alcançar as novas terras do Atlântico. Um abraço, Gilmar. Que Deus abençoe. Muito obrigado a nós todos, um abraço. A gente volta então amanhã, você viu então 3 partes. E dessa entrevista que na verdade nós bebemos do saber e da história de Sergipe na palavra de João Afonso. Um abraço e a gente volta amanhã, hein? Tchau, tchau.